Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou com seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que eu haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Oh. Ninguém explica Deus.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um culto de oração desta terça-feira. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem. Estamos convidando você para se juntar conosco nesse momento de oração que vamos ter agora com você, mesmo de forma virtual, através da internet, no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Amém? Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde. Hoje é a oportunidade, mais uma vez, de a gente estar se juntando, se unindo para orar e buscar a presença do Senhor, nosso Deus. Queria convidar você para orar nesse momento. Curve a sua cabeça, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede. Mais uma vez estamos aqui, ó Deus, juntos, reunidos, para realizar este encontro de oração, este culto de oração. O Senhor estenda os teus ouvidos, incline os teus ouvidos para ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Abençoa o teu povo, fica conosco. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, agora dando continuidade ao nosso culto de oração, nós vamos para a leitura da palavra. Convidamos você para acompanhar o Salmo de número 118. Salmo de número 118. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como o fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos.
Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai a vítima da festa com cordas, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Meus amados, estamos de volta depois desse momento de leitura da palavra do Senhor. Chegou o momento de louvor e de adoração, o momento de nós louvarmos, exaltarmos o nome do Senhor, de cantarmos e exaltarmos o nosso Deus. Convido você para estar conosco nestes momentos de louvor e de adoração. Louvemos ao Senhor. Diga as palavras certas, Espírito Santo de Deus. Traga à minha mente as palavras, Espírito Santo de Deus, que eu devo orar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, faça a tua oração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. É a tua presença, A presença, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de tua presença. Fazendo bom uso da liberdade que temos, cante ao Senhor em alta voz, diga. Tu és bem-vindo, é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Descanso ao aflito, temos um caminho em ti. O pão para quem tem fome, restaura o ferido, temos um caminho em ti. Tudo em nós é o princípio e fim, a morte já venceu, fez-se caminho em nós. No deserto a fonte, descanso ao aflito, temos um caminho em ti. O pão para quem tem fome, restaura o ferido, temos um caminho em ti. Tudo em nós é o princípio e fim, a morte já venceu, fez-se caminho em nós. Tudo em nós é o princípio e fim, a morte já venceu, fez-se caminho em nós. Eu quero ser o milagre de alguém, usar as minhas mãos para abençoar. E quando a força me faltar, espero no Senhor. Eu quero ser o milagre de alguém, usar as minhas mãos para abençoar. E quando a força me faltar, espero no Senhor. Tudo
Bem, queridos e amados irmãos, estamos de volta agora para o momento de oração, de intercessão, o momento em que nós estaremos orando ao Senhor. Convido você para se juntar conosco neste momento de oração. Já estamos quase um ano, já que nós estamos com o nosso culto virtual de oração, desde que começou a pandemia. Nós sempre orando aqui pelos mesmos motivos, pelos mesmos pedidos de oração, orando pelas famílias, orando pelos enfermos, orando pelos aqueles que perderam os seus entes queridos pelo Covid-19, orando pelo Brasil, orando pelo mundo. E nós convidamos você, meu querido, minha querida, para mais uma vez se juntar conosco, para estar intercedendo e buscando a presença do Senhor. Nós convidamos a juventude hoje da nossa igreja, os jovens da nossa igreja, para que pudessem participar conosco desse momento de oração e convidamos eles agora para orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Momento de oração. Graça e paz, irmãos. Vamos orar agora nesse momento pelos enfermos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui sem Tua presença, Deus amado. Ó Deus, te pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar sobre nossas vidas, nos perdoando, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, nossas limitações, Senhor. Ó Deus amado, queremos também, Senhor, te apresentar os enfermos, ó Pai, Senhor, da Tua casa, Senhor, que estão por aí afora. Ó Deus, ó Pai, aqueles que estão acometidos, Senhor, pelo coronavírus ou por outras enfermidades, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar agindo, Senhor, em favor, Senhor, da Tua igreja, dando livramento, Senhor, sustentando, ó Deus, acolhendo, Senhor, aqueles que estão nos leitos, ó Pai, aqueles que estão em emergências, ó Pai, precisando de um suporte médico, Senhor. Ó Deus, não deixa, Senhor, que um mal, ó Pai, venha se agravar na vida daqueles Teus filhos, dos Teus servos. Ó Deus amado, que o Senhor possa estar, Senhor, renovando, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão agora nesse momento enfermos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar trazendo alívio, Senhor, uma dor, Senhor, alguma sequela, Senhor, de algum procedimento, Senhor, mal sucedido. Ó Deus, que o Senhor possa estar restaurando, Senhor, a saúde, Senhor, da Tua igreja, dos Teus servos, ó Pai, de todo o Teu povo, Senhor. Dá livramento, Senhor. E obrigado também pelos livramentos, Senhor, que o Senhor tem nos dado. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos estar orando pela nossa igreja, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude nesse momento. Senhor Deus, Pai da eternidade, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos deste de estarmos assistindo, Senhor, a este culto abençoado, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui te cultuando e te pedindo, Senhor. Isso é um privilégio para todos nós. Senhor, queremos te pedir, em especial pela nossa igreja, a terceira IPI, Senhor. Só Tu sabes as dificuldades que a nossa igreja passa e tudo aquilo que nós possamos fazer aqui, Senhor, que façamos somente para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda cada irmão que pertence a essa igreja, Senhor. E que a nossa igreja cresça somente para a Tua glória, Senhor. Somente para Te glorificar e fazer o Teu nome conhecido, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até este momento, Senhor. Continua conosco, porque sem o Senhor nós não podemos caminhar, Senhor. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Vamos orar pela família. Senhor, em Tua presença nós queremos colocar nossas famílias diante de Ti. Pai, nós queremos Te solicitar, Senhor, que Tu possa acampar anjos ao redor de cada um, Senhor. Que Tu possas olhar a dificuldade que cada um tem passado nessa situação de pandemia, as portas de emprego, Pai, que foram fechadas, Senhor, as dificuldades financeiras que muitos têm passado. Pai, que Tu possa estar abençoando a cada um e protegendo, Senhor, livrando de todo mal, Pai. Todos os adolescentes, Senhor, os jovens, Pai, onde o inimigo tem oferecido de tudo, Pai, para que eles possam abandonar a Ti, Senhor, abandonar o Teu nome. Pai, que Tu possa ser presente na vida de cada um e que em meio a essa situação eles possam saber, Pai, e ter a certeza de que Tu estás com eles, Pai, abençoando a cada família, Senhor, abençoando a cada casa, Pai.
e que o Senhor é a rocha, Pai, que firma cada um delas, Pai. Desde já nós te agradecemos porque Tu tens abençoado e tens protegido a cada um. Abençoa as nossas famílias, Pai, continua abençoando. É o que nós te agradecemos, Pai, até aqui, e nós sabemos que Tu irás fazer muito mais. É o que nós pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos de volta depois desse momento precioso de oração com os nossos jovens para um momento importante que é o momento de reflexão da palavra de Deus. Deus vai falar ao nosso coração através da sua palavra. Convidamos mais uma vez o pastor Célio para estar conosco nesta noite, trazendo uma meditação para os nossos corações. Queremos que você seja abençoado com essa palavra, abra o seu coração e escute e ouça a palavra de Deus. Reverendo Célio. O texto para a nossa reflexão desta noite está baseado em nossa leitura devocional, o Salmo de número 46. Um texto bastante conhecido de todos. E quero que você pense no seguinte tema: Deus, o refúgio do seu povo. E como nós estamos precisando de um refúgio seguro, um refúgio onde de fato nós podemos confiar. Esse refúgio e essa fortaleza que é apresentada nos Salmos 46 é o nosso Deus. Ele afirma que Ele também é o nosso socorro nos momentos de tribulação, ou seja, nos momentos de dificuldade. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que nós podemos pedir socorro no momento das dificuldades, no momento das tribulações. Isso é fato, está registrado, está na palavra de Deus. O Salmo 46 fala de Deus como o refúgio do seu povo. Ele fala também, e nós vemos no início do Salmo 46, entre o versículo 1 e o versículo 3, vemos quem Deus é. Nos versículos seguintes, do 4 a 7, nós podemos observar onde Deus está. E nos versículos de 8 a 11, o que Deus faz. Deus é completo. O nosso Deus é pleno. Nós percebemos, quando nós olhamos esse texto do versículo 1 ao versículo 3, vemos Deus sendo sim, de fato, o refúgio do seu povo, quando a natureza está em fúria. Nós percebemos também, entre os versículos 4 e 7, vemos Deus no meio do seu povo, ou seja, quando este mesmo povo é sitiado por seus inimigos. Dos versículos 8 e 11 nós também observamos e vemos Deus desbaratando os inimigos, impondo a eles completa e absoluta derrota. O nosso Deus, o seu Deus, meu irmão, o seu Deus, minha irmã, diante da convulsão da natureza e das catástrofes naturais, somos desafiados, somos chamados a não temer. Diante do cerco do inimigo, somos conclamados a não ficarmos abalados. Diante dos poderosos feitos de Deus, colocando termo à guerra e neutralizando todos os instrumentos de destruição dos nossos inimigos, somos exortados a compreender a singularidade de Deus, que é exaltado e sempre será exaltado entre as nações, entre todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele é o único Deus, o único
e verdadeiro Deus, o Senhor e Criador de todas as coisas. Eu quero nessa noite destacar alguns aspectos importantes desse salmo. Eu quero destacar, em primeiro lugar, a proteção de Deus. Nós vamos ver também a presença de Deus e vamos ver também o poder de Deus. Essas três coisas que eu quero destacar com você nessa noite: a proteção de Deus, a presença de Deus. Recapitulando: a proteção de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus. Em primeiro lugar, a proteção de Deus. O Salmos 46, do versículo 1 a 3, nós lemos o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. A proteção de Deus. Não precisamos viver dominados pelo medo, porque Deus é o nosso refúgio. É assim que está registrado na palavra de Deus, no Salmo de número 46. Quando somos acuados pelas circunstâncias, não precisamos sucumbir ao temor, porque Deus é a nossa fortaleza. Quando o maligno nos assalta, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus nos protege. Não precisamos ficar intimidados com as atribulações, porque mesmo nesse beco sem saída, mesmo nessa rua sem saída, Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa saída, e é o socorro e a saída bem presente. Não precisamos viver prisioneiros do medo, nem mesmo diante das catástrofes da natureza, porque o salmista ele faz uma comparação de coisas, de catástrofes naturais. Nós presenciamos nos noticiários a fúria da natureza diante de muitas catástrofes e como ela vem e sai destruindo tudo em sua volta. Tudo que está à sua frente, ela sai destruindo tudo. Terra transtornada, montes se abalando no seio dos mares e águas revoltadas a ponto de abalar, estremecer os montes. É uma descrição de terror, de caos. Essa descrição que o salmista faz. Que descrição terrível, de medo. E nós ficamos observando, se estivéssemos diante de uma situação tão terrível, se você estivesse diante de uma situação tão terrível como essa, que coloca em pânico até mesmo os poderosos, mesmo nessas circunstâncias radicais de total vulnerabilidade humana, não precisamos ter medo. Você não precisa temer, meu irmão. Você não precisa temer, minha irmã. A vitória sobre o medo não decorre de nossa força, mas da proteção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A proteção de Deus, a proteção de Deus, que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, que é o nosso socorro, que é onde nós podemos nos abrigar com segurança e com tranquilidade. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto é a proteção de Deus. O segundo aspecto está lá nos versículos 4 a 7, que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam,
Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Primeiro aspecto, a proteção de Deus. Segundo aspecto, a presença de Deus. O povo de Deus, mesmo cercado por inimigos perigosos, tem sua alegria renovada pela presença do rio da graça que flui do trono de Deus. Aleluia! Deus está presente, Deus se faz em nosso meio, Deus habita em nossa vida, Deus está em nossa casa, conduzindo as nossas vidas, conduzindo a nossa família. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A cidade de Deus, simbolizada por Jerusalém, é uma descrição do seu próprio povo. Ou seja, nessa cidade está a morada do Altíssimo. Nós estamos inseridos nessa Jerusalém. Nós somos da nova Jerusalém, a Jerusalém do nosso Deus. Somos a habitação de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Deus habita na igreja, Deus está no meio da igreja, por isso ela jamais será abalada. Deus é o seu ajudador, por isso os inimigos não podem prevalecer contra ela. Mesmo os inimigos mais poderosos que possam existir, mesmo que os inimigos sejam poderosos, sejam muito poderosos, não tem problema nenhum. Mesmo que as nações se enfureçam e os reinos deste mundo se levantem contra o Cristo e contra a sua igreja, contra Jesus e contra mim e contra você, a cidade de Deus jamais fica abalada, porque o Senhor dos Exércitos está com ela. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, é o seu refúgio, é o nosso refúgio. Mesmo que se levante grande dificuldade sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus, sobre a Jerusalém de Deus, sobre o Israel de Deus, ela cai por terra, porque nós não seremos abalados. Nós somos a igreja do Senhor, fortalecida no Senhor, firmados na rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro aspecto dessa noite que nós queremos compartilhar com os irmãos é a proteção de Deus. Você é protegido por Deus. O segundo aspecto é a presença de Deus, ou seja, onde nós estivermos, nós somos cidade de Deus, somos habitação do Espírito Santo. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós somos Israel de Deus, nós somos da Nova Jerusalém, nós somos propriedades exclusivas do Senhor Jesus, nós fomos selados pelo Espírito Santo, que nos condiciona através de Jesus Cristo a vida eterna com o Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Neste salmo nós vemos a proteção de Deus para as nossas vidas. Neste salmo nós percebemos a presença de Deus em nossas vidas. E o terceiro e último aspecto que percebemos nesse texto, nessa noite, é o poder de Deus. Quando lemos do versículo 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse texto nos revela o poder de Deus para as nossas vidas.
O povo de Deus, ele é convidado a viver as obras do Senhor. Olha, contemplem, observem, olhem as minhas obras, olhem, percebam as obras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para as dificuldades, para as circunstâncias e não olhamos para o Senhor, fica difícil, mas quando nós vemos as circunstâncias e olhamos para o Senhor, nós percebemos o que Ele é capaz de fazer, o que o seu poder é capaz de fazer para as nossas vidas, em nossas vidas, para a glória do seu santo nome. Ele é quem abate os poderosos, faz despencar os arrogantes e despede vazios os ricos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele é quem coloca um ponto final na guerra e impõe uma acachapante derrota aos seus inimigos, porque o poder emana de Deus, o poder está em Deus, o poder vem de Deus, o poder não está em mim, no que eu possuo, no que eu tenho, o poder é de Deus. O mesmo Deus que se apresenta como nosso refúgio, o mesmo Deus que se apresenta como a nossa fortaleza, o mesmo Deus que se apresenta como nosso socorro, como a solução, como a ajuda que nós precisamos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós não precisamos dos esforços humanos para resolver os nossos problemas. Nós precisamos da ajuda de Deus, e Ele move os meios humanos para nos abençoar, para abençoar a nossa igreja, para abençoar a sua vida, para abençoar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é quem desbarata os exércitos inimigos, aqueles que se levantam contra mim, e quem torna em sucata toda a ferramenta, todo instrumento de guerra que é preparado e apontado para mim e para você, meu irmão. Porque o poder não é meu, o poder não é seu, o poder vem do nosso Deus. O terceiro aspecto desta noite é o poder de Deus. Deus abate reinos e destrói reis, destrona reis, abate reis, derruba impérios. Os reinos deste mundo passam, os poderosos deste século são dissipados com o sopro do Deus Todo-Poderoso. Basta apenas o sopro de Deus para que todos esses que se acham poderosos agora sejam dissipados. O Senhor vindica a sua própria glória, pois é exaltado em toda a terra e sempre será. Ele é o Senhor, o Criador, o autor da criação. E não importa o quão poderoso outras pessoas se achem, o quão poderoso você pensa que é, mas o poder emana de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista conclui essa canção repetindo a monumental declaração: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está lá no versículo 7 e no versículo 11 do Salmo 46. Se aquele que tem as hostes celestiais sob o seu comando, o Deus Todo-Poderoso está conosco, não precisamos ter medo. Se o Deus de Jacó, o Deus de toda graça, é o nosso refúgio, jamais eu, meu irmão, jamais você, minha irmã, precisa viver abalada. Deus continua e continuará sendo o nosso refúgio. Deus continua e continuará sendo a nossa fortaleza. Deus continua e continuará sendo o Todo-Poderoso de geração em geração para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, a proteção de Deus está disponível para você. A presença de Deus está disponível para você. O poder de Deus
está disponível para você, meu irmão e minha irmã. E o que nós temos que temer, de que nós temos que ter medo? Precisamos continuar indo avante, seguindo em frente, pregando o Evangelho como Igreja de Cristo, unidos, de mãos dadas, com o único objetivo de adorar ao Senhor, sem vaidade, sem achar que somos os melhores, que somos os bons, que sem mim nada pode existir errado. Sem Deus não somos nada, sem Deus nada se faz, sem Deus nada existe. Sem Deus você e eu não somos nada, porque Ele que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, e louvado seja a Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção. Aleluias, bendito seja o seu santo nome. No texto de hoje, nós percebemos e aprendemos pelo menos 3 aspectos. Nós percebemos a proteção de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus que está disponível para abençoar a sua vida. Que nós possamos deixar de lado aquilo que só nos agrada, meu irmão, aquilo que para mim vai ser bom. Eu quero que o que agrada o meu coração seja aquilo que agrada o coração do Senhor. E quantas coisas do dia a dia tem nos atrapalhado, quanto a nossa vaidade, o nosso eu, o nosso achismo, o nosso currículo tem nos afastado do Senhor, tem nos atrapalhado de fazer o melhor com humildade, com reconhecimento que somos de Cristo e sem Ele nada podemos fazer. Como essas coisas têm nos atrapalhado a sermos sensíveis à palavra de Deus, sensíveis à voz de Deus. Temos colocado muitas outras coisas que são minhas em primeiro lugar, me achando autossuficiente. Precisamos lembrar de toda a mensagem de João Batista: olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos malfeitos, das nossas má intenções, das nossas má atitudes, do nosso mau comportamento, não poderemos desfrutar do que Deus preparou para aqueles que o amam. E aqueles que amam a Deus, amam ao seu próximo como a si mesmo, sabendo que o poder de Deus está sobre as nossas vidas, que a presença de Deus está em nossas vidas e que estamos sobre a proteção divina. É tempo de se arrepender dos pensamentos maldosos, das críticas maldosas, do comportamento inadequado como cristão, como servo do Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é Ele quem nos protege, é Ele quem habita em nós, é através do poder dEle que somos quem somos, que temos o que temos, que conquistamos o que conquistamos, porque Ele nos condicionou para isso. Não sou eu, não é você, mas é Deus em nossas vidas. Tudo é dele, tudo foi por Ele e para Ele são todas as coisas. Que as nossas vidas sejam para a glória de Deus, porque fomos criados para a glória de Deus, não para a glória dos homens, de pessoas individuais, não para a minha glória, não para a glória de Célio, não para que o nome de Célio seja glorificado, mas para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja. Hoje
e para todo sempre. Que nessa noite, meu irmão, você faça uma reflexão de suas atitudes, não para comigo, mas para com o Senhor. Lembrando que nós estamos sob a proteção dEle. É Ele quem protege a sua vida, meu irmão. Não são os nossos bens materiais, não é o nosso dinheiro, não é onde nós moramos, quem nos protege é o Senhor. É a presença de Deus que está em nosso coração. E é o poder de Deus quem nos ajuda todos os dias a sermos o que somos e o que precisamos ser. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça entender que devemos, em todos os momentos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, tudo aquilo que eu e você precisamos, nos será acrescentado. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A proteção, a presença e o poder de Deus esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre, como diz o texto, de geração em geração. Amém. Bem, queridos e amados, chegamos para o último momento do nosso culto desta noite, do nosso culto de oração. Espero que você tenha orado ao Senhor conosco, se juntado a nós nessa corrente de oração. Espero que você tenha ouvido a palavra, você tenha adorado ao Senhor, cantado ao Senhor, enfim, e nessa noite você possa ter entrado na presença do Senhor. Nós estamos muito felizes com a sua presença, com você juntamente conosco aqui no nosso canal, participando do nosso culto. Deus lhe abençoe, que você possa ter uma noite de paz, de tranquilidade, e que o anjo do Senhor possa acampar ao seu redor. Vamos nos encontrar agora no próximo domingo com o nosso culto solene, culto vespertino virtual, a partir das 19 horas. Convido você também para estar conosco nesta programação de domingo. Que a graça de Deus esteja sendo abundante sobre a sua vida, sobre a sua família. Receba, pois, a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus lhe abençoe, fique na paz, coloque Jesus no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.